No vídeo de hoje eu trouxe um tutorial onde eu vou ensinar para vocês como desenhar o Grinch versão fofo, versão aí mais... é uma versão fofa do Grinch. E aí, gente, o aplicativo que a gente vai usar é o Ibis Paint. Eu tô usando aqui o pincel que é o Lápis 1 para fazer o esboço. E aí eu vou ligar a simetria. E aí eu vou ligar também a parte ali de régua do Ibis Paint. Depois que eu fazer isso, eu vou pegar e vou fazer o círculo, só que eu tento fazer o círculo pra fora, né? Pra ficar a cabeça um pouco maior. A intenção é que a cabeça fica maior que o corpo, porque eu acho que isso traz um ar de fofura, lembra muito o Funko. Então, foi mais ou menos daí que eu me inspirei, sabe? Pra estar fazendo esse vídeo pra vocês. Depois eu venho com a outra régua circular, só que ela estica, para fazer mais ou menos a marcação do corpo. Mas eu confesso para vocês que na hora lá de desenhar, eu fiz um pouco menor dessa marcação que eu fiz, porque eu queria a cabeça maior, enfim. E aí eu peguei e fiz o círculo. Depois disso eu vou desabilitar aqui a régua, clicar ali no off, que vocês viram. E aí eu mantenho a simetria, crio uma nova camada. E aí eu vou mudar o pincel pro caneta digital. Só que eu não sei muito porque eu mudei o pincel, sinceramente, porque eu ainda tava fazendo rascunho, sabe? Então não precisava eu ter mudado pro caneta digital. Teoricamente, eu só usaria o caneta digital quando eu fizesse a arte final, sabe? A line art. Mas, enfim, explicando aqui pra vocês, porque se vocês for fazer esse tutorial, vocês não precisam, faz toda a parte de rascunho em lápis e depois eles fazem na caneta digital. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é demarcar essa parte dos pelinhos da bochecha do Grinch e do queixo. Eu tô me inspirando em dois Grinches, basicamente, pra estar fazendo esse desenho. Eu tô me inspirando no Grinch antigo do desenho, que foi até antes do filme do Tim Burton... que foi até antes do filme... que é o que eu gosto do clássico de 1999, se eu não me engano. E também estou me inspirando no Grinch recente de desenho que lançou, tá? Eu não me inspirei no Grinch do filme, que é o meu favorito, porque eu não tenho muita noção de como desenhar nesse estilo. Então, eu acabei pegando esses dois desenhos, mesclando traços de um, traços de outro, para fazer esse Grinch. Eu gostei muito do resultado. O queixo dele é um pouco mais pontudo, então eu trago isso pro desenho. E logo depois que eu faço isso, eu venho fazendo essa parte dos pelinhos aqui da bochecha. Eu liguei a régua de simetria porque é muito mais fácil. A gente basicamente vai desenhar um lado e aí tudo vai ser espelhado no outro. Assim a gente não precisa ter trabalho nesse quesito. E aí na hora de fazer a arte final, se eu quiser acrescentar alguma coisa, eu acrescento. E aí, depois que eu faço esses pelinhos na bochecha, eu venho demarcando essa parte aqui que vocês estão vendo, que vai ser a parte do gorro, né, do Papai Noel. Aí, eu faço nuvens bem do estilo fofinho, bem básico mesmo, principalmente nessa parte. Depois, na arte final, eu vou acabar acrescentando algumas coisas, mas aqui eu vou fazendo desse jeito que vocês estão vendo, que é a parte, né, do algodão, digamos assim, né, do detalhe aqui do gorro branco, eu faço um pouco menos complexado para fazer depois, enfim. Depois disso eu fecho, né, essa parte de cima do chapéu dele ali, mas aí eu vou finalizar isso depois. Aqui eu já venho puxando a parte do pescoço, e aí eu vou fazendo a caracterização da roupa dele. Como eu falei pra vocês, eu queria fazer ele mais fofo, então eu dei prioridade pro corpo dele ser menor, porque eu acho que traz esse efeito mais kawaii, digamos assim. E aqui na parte da barriga dele, eu faço como se fosse um triângulo, e a partir desse triângulo que eu vou me orientando. E aí na parte de baixo, eu faço mais uma vez um detalhe da roupa do Papai Noel. Depois que eu fiz isso, eu vou trazer essa parte da perna, então para isso eu faço quase uma bacia nessa parte que seria aqui o quadril dele, e aí eu faço essa forma, né, mais circular, mais arredondada, e a partir dessa forma mais arredondada eu demarco ali onde vai ser o meio da perna, e aí demarcando a parte do meio da perna, eu venho puxando
pra fazer a perna dele, né? E aí eu vou fazendo em formato de funil mesmo, em formato mais triangular. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente visualiza com formas geométricas. Pelo menos é isso que eu estou fazendo para conseguir estar desenhando. E lembrando também que se vocês gostam desse estilo de vídeo, quer que eu traga mais vídeo nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim eu sei que vocês gostam e posso trazer mais tutoriais de como desenhar. A gente pode até fazer um quadro. Eu quis trazer, né, esse tutorial para vocês porque é dia 1º de dezembro, eu já queria inaugurar dezembro aí trazendo uma atmosfera natalina. Na parte do braço dele, não irei mentir, não vou cortar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tive muita dificuldade pra fazer o braço dele. Dessa primeira vez aqui, ela foi desproporcional. E aí eu vi que tava ficando desproporcional, não tava indo. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz quando eu tava com dificuldade em fazer o braço proporcional. Eu peguei o pincel, lápis 1 novamente. E aí, depois que eu fiz isso, eu fui fazendo forma geométrica, onde teoricamente seria a espessura do braço dele. Aí eu faço um círculo mais esticado de um lado, depois eu faço do outro, e aqui eu tenho mais ou menos a noção de como ficaria o braço dele, tá vendo? A proporção do braço dele. E aí fica muito mais proporcional, eu vi que essa parte aqui não tava tão proporcional, deixei um pouquinho mais esticado. Aqui também eu vi que tava menos proporcional, e aí eu vou ajustando nessa forma geométrica aqui que vocês estão vendo. E depois disso eu venho novamente com pincel caneta digital, que não precisava ser o pincel caneta digital. E aí eu venho fazendo agora realmente a marcação do braço dele com essa base, e olha como fica muito melhor pra se orientar, tá vendo? E aí eu faço a mão dele mais curvada, como se ele tivesse, né? Ele tá, né, com a mão na cintura. Não ponho muito detalhes na mão, porque não é o sentido. E aí, agora, olha pra você ver como ficou proporcional o braço. Então, é super dica isso aqui pra vocês, viu? E compensa pacas pra vocês fazer. Depois que eu fiz isso aqui, eu venho com um pincel. E aí, a gente vai começar a fazer as características de expressão do Grinch, que eu acho que é a parte mais importante pra gente trazer a identidade do personagem. Então, eu vou puxar a sobrancelha pra cima, bem envergada. E aí, eu vou puxar também a parte de cima da sobrancelha e demarcar uns pelos, porque o Grinch tem a sobrancelha bem peluda, então eu acho bem interessante. E aí, eu deixo também uma linha ali, fazendo uma curva nesse centro aqui da sobrancelha, pra trazer essa expressão fechada, né? Porque o Grinch sempre tá mal-humorado, ele tem essa característica dele, então eu achei bem interessante. Depois disso, eu venho com a régua circular, e aí eu venho fazendo a parte do olho do Grinch. E aí, depois que eu fiz isso, eu desabilito, né? Você tem que desabilitar a régua. Uma vez que você habilita a régua, pra ela sumir, você tem que ir lá novamente na régua e clicar em off, senão não vai sumir, tá bom? Eu acho interessante falar isso. E depois eu faço a marcação de onde começa o sorriso do Grinch. E aí eu puxo pra baixo, né, mais envergado, né, um sorriso mais puxado pra cima, quase ali na rente do olho, e mais puxado, envergado, pra trazer esse semblante bravo, malvado, que eu acho interessante, sabe? Depois o nariz dele é muito simples fazer, é um triângulo com um risco pra baixo, e usando a simetria fica muito mais fácil. Diminua a opacidade. E agora sim eu vou fazer a parte da line art, uma vez que a gente já tem a nossa base. Nessa parte aqui eu dei uma acelerada para ficar um pouco mais dinâmico, porque vocês já viram a base que a gente usou para estar fazendo. E aqui não tem muito segredo, eu diminuí o pincel. Se vocês for ver, a base tá muito mais com traços mais grossos, né, do que nessa parte aqui. Então, por essa razão eu diminuí, porque eu achei que ficou melhor. E o traço, pra mim, gente, essa parte final, né, de traçado final é muito satisfatório. Principalmente quando a gente faz a base. Aqui, se vocês for ver, eu não usei a simetria, então eu dei uma mudada aqui na posição dos pelos da bochecha do Grinch. Mas é porque pra não ficar muito simétrico, eu não gosto quando fica, sabe, aquela simetria também muito absurda. Então, por isso que quando eu fui fazer a line art final, eu fiz sem a parte de régua de simetria, que tudo que faz de um lado, faz do outro, justamente por conta disso,
porque é divertido e fica legal também, não tá 100% igual de um lado, igual fica do outro. Então, eu vou fazer na mão. Se você for ver essa parte aqui do gorro dele, eu faço estilo nuvem, com mais detalhe do que tava na base. Então, tá tudo bem mudar um pouco também a base que a gente faz. A gente tem ali um direcionamento. E a roupa dele também, nessa parte de contorno, se vocês reparar, está mais grosso do que essas partes de nuvem que eu fiz. Não é nuvem, né? Mas eu fiz como se fosse nuvem, que eu achei que deu um detalhe legal. Na parte da perna dele eu segui, fiz a parte do sapato, da mão, a mesma espessura, mas na parte de fazer o detalhe aqui, eu fiz um pouquinho mais fino. Que eu acho que dá todo um detalhe. Nessa parte aqui eu ativei novamente a régua circular para fazer a parte do olho, para ficar bem perfeitinho. E depois eu fiz, na verdade era para fazer 2 pontos de luz para ficar bem fofinho, sabe? Só que na hora de eu passar o balde de tinta, acabou apagando um pouco. Então eu vim com a borracha e fui ajustando para ficar bem legal. E aí o que faltou aqui nessa parte foi a parte do chapéu, né? Essa parte do gorro do Papai Noel. E aí eu fui fazendo, fui ajustando, diminuindo, porque a gente já tinha ali a base para estar se orientando. E aí eu fui acrescentando detalhes e aí ficou muito fofo, gente. O resultado final. Tá vendo que eu vou acrescentando detalhes, né? À medida que eu acho que não ficou tão legal assim. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o resultado final. O resultado final foi esse aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou bem fofo. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem outros quadros nesse estilo de como desenhar personagens, comente aqui. E se vocês quiserem ver um vídeo de eu colorindo o Grinch, que a gente aprendeu a desenhar aqui, que eu ensinei vocês a desenhar, comente também que eu posso fazer um outro vídeo como colorir ele. Mas é isso, até o próximo vídeo.